Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Angel Care Talks e hoje é um episódio especial porque é uma temporada nova. A gente sempre fala aqui sobre a cirurgia da coluna, sobre escoliose, sobre temas super relevantes na área da cirurgia da coluna vertebral. E hoje a gente começa a terceira temporada falando de negócios, de empreendedorismo, né? Também ligado, né? Faz a conexão com a área da saúde. Então a gente vai ter vários profissionais também da área da saúde. Mas hoje a gente começa o primeiro episódio falando de cultura e liderança. E eu trago um convidado super especial. Eu conheci ele numa imersão que eu fiz e fiquei assim muito entusiasmado com o conteúdo dele sobre cultura, liderança, governança. E hoje ele está aqui para conversar com a gente. Ele vai se apresentar porque o currículo dele é pesado e estamos aqui com o Raduan. Fala, meu amigo, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Até eu falei pro Vitor, quando ele me chamou, eu falei, cara, entendo muito pouco de saúde. Ele, não, vamos falar de empreendedorismo, de gestão, cultura. Então, nesse assunto, dá pra gente conversar mais um pouco. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, prazer poder agregar, trazer ideias. E é muito bom, né? Sempre muito bom quando a gente consegue trazer produtividade, trazer crescimento, que é o objetivo da gestão, que é o objetivo da prática do empreendedorismo, para uma área que tem tantos resultados sociais, tem tantos ganhos práticos na vida humana, como a área da saúde, como a área do que a gente está trabalhando. Então, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, espero agregar. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço. E, assim, é importante, né, esse bate-papo com você, porque você é um cara que conhece muito sobre isso. Eu pude aprender bastante com você lá na imersão, né? Muitas das coisas que você falou, a gente sabia que tinha que fazer, mas não fazia. Outras a gente fazia, outras a gente viu que a gente tinha que adaptar, né? Mas para começar o podcast, Raduan, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Quem é o Raduan? Como que você chegou até aqui? Um pouquinho da sua trajetória e aí a gente entra no tema principal. Maravilha. Amigo, assim, eu sou cearense, né? Nascido e criado em Fortaleza, Ceará. Fundei uma empresa de consultoria lá, PWR, em 2013. Certo. Junto com dois amigos, né? Dois profissionais que eram meus amigos antes de serem profissionais da área da consultoria. E a gente começou a empresa pensando justamente nisso, né? O que fazer para ajudar os outros a executarem o que precisa ser feito. Então, exatamente aí eu gostei muito da sua frase quando diz a gente viu coisas que a gente sabia e não fazia. Perfeito. Isso é um drama no meio empresarial. Então, a gente via essa oportunidade, essa necessidade do meio empresarial. Empresas que poderiam até saber o que deveria ser feito, mas que na realidade prática, no dia a dia, a coisa não acontecia. Então, a PWR ela veio com esse intuito. Por isso que o nome PWR Gestão, não PWR Consultoria ou Consultores Associados, é pensado em eu tenho que lhe entregar a gestão que você precisa. Então, consultoria é um meio de fazer isso. Então, há 13 anos atrás, em 2013, a gente fundou a empresa em Fortaleza. Graças ao bom Deus, muito mais por bondade dele do que por mérito nosso, o negócio cresceu, a gente conseguiu performar muito bem em Fortaleza, continuamos muito fortes lá, abrimos uma unidade em São Paulo, abrimos uma frente de treinamento, que é a que você conhece, que é a Capital Upgrade, junto com o Lázaro do Carmo. Então aí cresceu mais ainda, conseguimos trazer grandes nomes para fazer treinamentos grandes com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Então tudo isso veio no encadeamento lógico dessa ideia, pegando até a sua frase. Não é o suficiente eu conscientizar o empresário, dizer o que ele tem que fazer. Eu preciso ter meios e ser um meio para que ele faça. Então essa foi a ideia principal nossa, a gente garantir a execução. Esse foi o mantra principal. Exatamente. Legal. E, Raduan, sua formação, né? Porque você fala lá no curso, né, na imersão, eu ouvi você falar muito sobre cultura, liderança, governança. Qual é a sua formação? Boa. Eu fiz minha carreira acadêmica na área da economia, né? A economia foi minha faculdade, Legal. Foi onde eu fiz. Mas quando eu estava no último ano, a PWR deu muito certo e começou a bateria de viagens, né? Então, essa vida do empreendedor. Eu parei a faculdade e, embora tenha esse arcabouço econômico, eu acabei terminando depois em administração. Então, meu currículo é administração, mas Legal. Toda a minha bagagem é muito mais da área da economia. Depois a gente fiz pós, fiz cursos fora, em Espanha, no IES, ISE, que é uma base muito boa. E a gente solidificou a parte acadêmica dentro do conhecimento. Mas a área mesmo de estudo principal, estratégia e comercial, né? São duas áreas de estudo Legal. Onde eu entro mais e eu tenho, assim, minha carreira mais bem construída em práticas, em projetos.
A PWR hoje a gente tem 240 projetos atualmente, são mais de 1.600 já executados. Então, assim, a prática mesmo, as áreas que eu coordeno dentro da PWR é gestão estratégica e o comercial. Perfeito, muito legal. Tudo que eu gosto também, comercial, marketing, vendas, estratégia, gestão, boa. Muito legal. Cara, aí já começando esse bate-papo, eu queria saber quais foram as experiências e a sua forma de enxergar a liderança. Maravilha, grande pergunta, tá? Eu acho que essa é um dos temas que eu mais hoje estudo e que eu mais busco entender, sendo muito sincero, Vitor, porque eu acho que é um dos temas mais falados, com todo respeito, com toda humildade, mais mal falados, né? Mal falados, assim, falado pela metade, falado de uma ótica que não agrega ou que fica faltando muita coisa. Se você der no Amazon, entrar na Amazon e colocar liderança, provavelmente vai ser o termo que vai puxar mais livros de gestão, né? Então, assim, muito se escreve, pouco se vive. Entendi. Ao mesmo tempo que eu estudo muito, né? Que assim, o mercado estuda muito, publica muito livro, muito artigo, tem muita coisa acontecendo e sendo falada sobre liderança. Se eu perguntar para uma pessoa quem é o seu líder de verdade, que você escolheu, não estou falando do seu chefe na empresa, quem lidera você, a pessoa vai ter dificuldade em dizer. Entendi. Seja um líder político, um líder filosófico, religioso, o que quer que seja. Ou seja, o assunto é mais estudado, é mais aprofundado, mais publicado, ao mesmo tempo que eu tenho uma escassez grande. E advogo com força de que um dos grandes problemas da nossa geração, da nossa era, da atualidade, é a escassez de lideranças em todas essas áreas, não só em Brasil, mas em termos mundiais. A gente não tem líderes, né? Se eu perguntar quem me lidera, quem é a pessoa que eu coloco a responsabilidade, que eu consigo colocar com verdade a posição de que é um líder para mim. A gente tem dificuldade em falar isso hoje, né? Tirando as nossas esposas... Exato, essa daí esposas... é com certeza. Aí a gente tem essa dificuldade, né? É verdade. E, cara, falando sobre liderança, né? O que você pensa dentro de uma empresa? Às vezes você vê pessoas que têm a característica de líder, mas ela não é um gestor. E tem o gestor que não tem a característica de líder e ele tá ali gerindo. Cara, acho que isso acontece muito, né? Dentro das empresas. Qual é a tua visão sobre isso? O que você identifica qual característica você identifica como um líder, uma liderança? Ou se você pudesse também conceituar, né, sobre tudo isso, o que é um líder? Maravilha. A definição que eu acho mais completa de líder é uma das mais simples, né? Que tem até aqui o Vicente Falcone usa. Liderar nada mais é do que bater metas. Então, assim, eu tenho que entregar resultado. Faz parte da função do líder entregar o resultado, né? Tem que ser entregue o resultado por meio da equipe. Não é o bastante e não faz um grande líder se eu pegar o resultado da equipe dele e eu perceber que foi ele que fez, né? Entendi. Fui eu que fiz. Então, isso já conta pontos contrários à sua prática da liderança. Fazendo certo. Então, é um tripé de situações. Eu tenho que bater meta, tenho que entregar resultado. Líderes têm que entregar resultado. São os grandes responsáveis para que o resultado aconteça. Esse resultado tem que vir por meio da equipe. Então, eu tenho que ter pessoas gerando esse resultado. Afinal, é isso que me faz ser líder. É a capacidade de fazer o resultado por meio das pessoas. Porque se eu for uma pessoa que performa muito bem, que entrega grandes resultados, mas que não consegue fazer isso por meio das pessoas, não deveria ser líder. Entendi. E fazer esse resultado por meio das pessoas, fazendo certo. Perfeito. Eu tenho que garantir que o que está acontecendo acontece dentro dos valores da empresa. O certo para aquele negócio. Não estou nem aqui fazendo um juízo de valor de qual é o certo. Perfeito. Mas que a ocorrência esteja alinhada, né, esteja em sintonia com o que a empresa define de valores, de prática, de cultura. Então esse tripé, para mim, define muito bem o que é uma liderança. Entregar meta, bater meta, por meio da equipe, fazendo certo. E o que tu falaste, sim, né? É uma questão. Às vezes tem pessoas que têm essa característica mais inata, né? De comandar, de direcionar, de organizar, de dar uma tração, mover pessoas. E nem sempre são bons gestores. E eu tenho, às vezes, bons gestores, né? Pessoas mais analíticas que conseguem ali apurar um resultado, fazer uma análise de dados, fazer tudo isso. Eu gosto de falar o seguinte, os dois podem ser bons líderes. Devem ser excepcionais líderes. A gente cria uma caricatura do líder, muitas vezes, como aquela pessoa, é o visionário, é eloquente, o que fala bem, o que motiva as pessoas. Tudo isso é bom, ajuda. Mas isso não é a condição fundamental de uma boa liderança. O que eu gosto de falar é que uma boa liderança precisa de uma característica indispensável, credibilidade. Perfeito. Disso a gente não pode abrir mão. Eu não posso abrir mão de credibilidade. A gente consegue citar exemplos de grandes líderes mundiais, dos mais variados tipos. Os eloquentes, outros menos, uns pragmáticos, outros visionários, dos mais variados modos. O que eu não posso abrir mão e não existe é um grande líder sem credibilidade.
Então, a credibilidade é verdadeiramente o principal capital da liderança. É isso que movimenta, é isso que faz, é isso que justifica alguém ser líder. A credibilidade. Perfeito, porque eu vejo muito, né, aí nos bastidores das pequenas, médias empresas, o líder é aquele que fala bem, é aquele que é extrovertido, é aquele, muitas vezes a gente promove o melhor vendedor para ser o gerente de vendas, liderar uma equipe. Cara, quando a gente faz isso, eu já cometi esse erro há alguns anos atrás, dá errado. Isso acontece mesmo? Sem dúvida, eu acho que promover o melhor vendedor para a liderança comercial é quase catapora, né? Acho que todo mundo tem que fazer esse erro, tem que pegar uma vez. E aí é uma condição, até falando da área comercial, como a gente tinha mencionado, até mais específica da área comercial, né? A carreira profissional nas áreas, não de forma 100% lógica ou 100% eficiente, mas ela segue um certo racional de um bom operador se transforma em um bom líder. Existe uma lógica por trás disso que acontece na maioria das áreas. Seja financeira, produção, recursos humanos, isso acontece. Na área comercial isso não acontece. Na área comercial, realmente, a boa execução, né, a boa performance de execução, que é o vendedor, não justifica, não me dá indícios próprios de uma boa liderança. Perfeito. É onde eu tenho maior diferença entre o que faz um bom líder e o que faz um bom executor. O que faz um bom executor, o que faz um bom vendedor, quase sempre, é óbvio que a gente não pode dizer que é sempre, mas quase sempre não me indica as características que eu preciso para fazer uma boa liderança comercial. Então, sim, quase sempre que você promover o excepcional vendedor para ser uma liderança comercial, você vai perder um excepcional vendedor e você não vai ganhar uma liderança comercial. Perfeito, cara. Isso é pura verdade. Aconteceu isso comigo e depois para você retroagir, né? Difícil. É muito difícil. É muito difícil. Aí você pede o bom vendedor, que o cara tava performando muito bem, e aí você não tem um gerente bom. Exatamente. Você fica numa sinuca de bico. Exatamente. Isso é muito, infelizmente, muito comum. Como eu disse, parece que todo mundo quer tentar uma vez para, não, com essa vai dar certo. Aí você quebra a cara. É o mais comum, infelizmente. E quando você acha esse bom líder, esse bom já indo para um viés mais comercial que você gosta, de vendas, quando você acha esse bom líder, né? Quais características mais comerciais, assim, esse cara tem que ter? Porque existe vários tipos de liderança, né? Mas se a gente for falar da liderança comercial, que é diferente também do vendedor, o que esse cara precisa ter? Quando a gente fala de comercial, e aí eu vou falar mais ainda da área comercial, como a gente falou que é a nossa área, né? Ela tem algumas características próprias que a gente tem que pensar bem, tá, Vitor? O primeiro ponto ela tem uma ligação direta com o resultado da companhia, né? Então, assim, tem uma linha na DRE, da Receita, que é a linha que vai dizer o tamanho da organização, que quem entrega essa linha é a área comercial. Então, eu tô falando de uma área que tem uma responsabilidade gigantesca. O segundo ponto que a gente tem que pensar é a área que ela tem mais unicidade em termos metodológicos. Quero falar com isso. A metodologia comercial é quase única de empresa para empresa. Ou seja, o que funciona numa empresa não indica que vai funcionar na outra empresa. Diferente das outras áreas, que o financeiro, por exemplo, da minha empresa, da sua e qualquer empresa, segue uma lógica praticamente igual. Pode ter uma diferença de um processo, uma linha mais forte na DRE, alguma necessidade maior de uma atenção em um ponto, mas existe uma estrutura fundamental prática que diz o que é uma gestão financeira. Perfeito. Não existe uma estrutura fundamental prática que diz o que é a gestão comercial. Não existe. Porque imagina o que é a gestão comercial de uma loja de varejo no shopping, compara isso com a sua, compara isso com a minha de serviço, compara isso com uma fazenda de soja. Olha que são negócios diferentes que a gestão comercial, o que nós chamamos de gestão comercial, que envolve os processos, indicadores, rotinas, estratégia comercial, tudo isso é totalmente diferente, muda radicalmente. Exato. Então o comercial ele tem uma característica única. Por isso que quando você me fala o que faz, né? Qual é o perfil de uma boa liderança comercial? A única resposta que eu posso dizer é depende. Depende. Se eu tô falando de um líder comercial numa rede de varejo, vai ter algumas características. Perfeito. A dinamicidade, a energia mais alta, a busca por contatos próximos com o vendedor, uma rotina muito forte de acompanhamento, a geração de campanhas praticamente diárias. Isso é o varejão, isso é o nosso varejo. Não, Rolando, tô falando de uma empresa de serviço, de venda complexa, que aí trabalha com geração de lead, identificação de persona, uma coisa muito mais específica. Aí já vai outra coisa que eu posso entrar num ciclo comercial alongado de semanas, às vezes meses. Eu posso ter agora a preocupação de cada cliente tem que ter uma proposta feita para ele, um projeto, tem que ter uma viabilidade financeira para aquele projeto. Então já preciso de um gerente comercial muito mais analítico, já não é mais agora a pegada de campanha diária, já é agora uma questão de
análise, viabilidade econômica do projeto, atenção a detalhes. Então, olha como o comercial vai mudando. Muito, né, cara? Muito. Não dá pra gente colocar todo mundo na mesma cesta, né? Muda demais. E por isso que é difícil, né? O líder comercial, porque você tem que ter a técnica, né? Mas também tem essa peculiaridade, cara, que talvez você só encontre com a experiência, né? Obviamente que você tem a parte teórica, você estuda para isso, né? Ainda mais na área comercial é complicado, porque não é muito teorizado, né? Tem vários cursos diferentes e tal, estilos, mas é sempre um desafio você achar um líder comercial para aquela determinada área, né? Cara, eu digo, a gente tem hoje na PWR, como eu disse, mais de 200 projetos acontecendo agora. Eu digo, sem sombra de dúvida, tem vários cargos em abertos de empresas querendo contratar. Qualquer empresário, se perguntar a dificuldade de encontrar mão de obra, todos vão dizer que é real. Dentro dessas dificuldades, eu não tenho dúvida que o cargo mais difícil é a liderança comercial. Não é? Esse é o cargo mais difícil de você conseguir encontrar, endereçar quem é a pessoa, o que é que ela faz. É difícil de formar, como a gente falou, não é uma linha lógica, não é eu vou ensinar ele a executar bem, ele vira um bom líder. Não, eu vou ensinar ele a executar bem, ele vira um ótimo vendedor, o que não quer dizer nada sobre a liderança, como Exato. a gente falou. Achar do mercado, olha a dificuldade que eu falei. Vou tirar da onde? Porque se eu tirar o cara, ele é gerente comercial, de qual empresa? Pode ser uma empresa que não tem nada a ver com a minha, pode ser uma prática comercial totalmente diferente, pode ser uma realidade diferente que não diz nada sobre o que ele vai fazer aqui dentro. Já encurtou essa ideia de eu vou trazer alguém que já sabe para fazer aqui dentro. Já encurtou. Vou tirar de um concorrente, de alguém que faz o que eu faço. Já vem a complexidade disso. Mas vai vir com os dados de lá, vai vir com a cultura de lá, com os vícios de lá. Será que eu deveria? Então, todas as dificuldades e questionamentos desse movimento. Então, olha como o universo de quem vai ser a minha liderança comercial, ele fica estreito. Assim, é um cargo extremamente difícil. Por isso que, com toda a sinceridade, é um cargo que bem realizado, bem executado, se ganha muito dinheiro. Né? Então, assim, líderes comerciais fazem muito dinheiro por isso, porque verdadeiramente é muito complexo encontrar quem performa bem no seu negócio nisso. Por isso que a gente vê, né, líderes comerciais ganhando muito bem, porque, cara, ele entrega muito valor. Exatamente. São muito cobiçados, entregam muito valor. Então, assim, são pessoas que conseguem movimentar o ponteiro, né, como a gente fala. Exatamente. Então, assim, se eu tiver um bom gerente comercial ou um gerente comercial razoável, eu tenho resultados diferentes claros no final do mês. É isso então, mesmo. Assim, isso traz um peso sobre isso e no mercado, lei da oferta e da demanda, se eu tenho algo que é muito demandado, a oferta é escassa, o preço vai disparar. É o profissional hoje da liderança comercial. Cara, e sabe o que eu vejo em pequenas e médias empresas, que é muito do que eu tô acostumado a lidar, né? Quando a gente fala de grande empresa, eu já tô falando de empresa listada na bolsa, essa coisa toda. É aquela dificuldade de encontrar um líder ou um líder comercial. Aí você vai olhar para outros tipos de mercado, né? Aí você acha um cara brilhante. Mas quando você traz esse cara, ele não entende nada do seu mercado e ele tenta implementar, ele tá com uma cabeça fechada, ele tenta implementar tudo aquilo que ele fez na aviação, de repente, na área da saúde. E aí começa a desandar. Então eu acho que é isso, né? Tem que ter a cabeça aberta, né, cara? Porque não é matemático, não é a matemática exata, né? Não é, e na área comercial principalmente. Por isso que eu digo muito, até como a gente fala, puxando aqui já para outro lado da minha área de gestão da estratégia, é muito mais aconselhado eu trazer uma liderança comercial de uma empresa com um modelo estratégico parecido com o meu, Perfeito, do que necessariamente de uma empresa que tem um produto parecido com o meu. Pode ser um produto parecido, mas a estratégia não casa, é diferente e isso vai mudar radicalmente. Dando um exemplo simples. A Zara parece muito mais com o McDonald's do que com a Giorgio Armani. perfeito. Então é muito melhor eu na Zara, excelência operacional, trazer alguém do McDonald's para tocar minha operação, pensando em tudo isso, eficiência, velocidade, custo baixo, gestão de fluxo de loja, muito mais a filosofia de um McDonald's, por exemplo, do que eu pensar na Armani, que seria a melhor linha, o melhor fio, a melhor localização possível, o conceito mais nobre, o glamour, a liderança do produto e tudo mais. Então olha como a coisa funciona. Então isso é um aprendizado fora de série. Você entender os modelos estratégicos, né, como a gente fala, você entender que as empresas elas se parecem muito mais por isso do que pelo produto. Muito mais. Cara, isso foi uma das coisas que abriu minha mente lá na imersão.
modelo estratégico. Fala um pouquinho para nós os tipos de estratégia, os modelos, Maravilha. porque isso é muito legal. É muito bom, isso é muito... Você dá um norte muito interessante. Muito, né? cara. Muito. Muda a forma de você... Às vezes você tá fazendo um modelo, você fala, cara, eu tô errado. Isso. Tô completamente errado, eu tenho que vir para cá e não para cá. Exatamente. A gente fala o seguinte, que existem todas as empresas do mundo, né, elas têm que definir um posicionamento estratégico, né? Qual é a posição estratégica que elas vão adotar. Quando a gente fala de estratégia, aqui não é o termo vazio de que, tudo é estratégico, não. Especificamente uma decisão que vai gerar obrigações dentro da operação da empresa. Então, a partir do momento que eu escolho qual é o meu modelo, eu passo a ser obrigado a jogar um jogo específico que vai me trazer a necessidade de excelência em alguns pontos da minha empresa. Perfeito. Então, nessa questão, resumindo aqui um treinamento gigante, né, mas aqui em alguns minutos, a gente define 3 modelos estratégicos. O modelo da excelência operacional, que é o modelo quando o meu produto, meu serviço, ele não entrega uma solução tão distinta à concorrência, ao que o mercado oferece, então eu pratico algo muito parecido com o que o mercado faz. Então, por essa razão, eu acabo sendo obrigado a praticar um preço competitivo. Perfeito. Então, meu preço, né, o que eu cobro de preço do consumidor, ele tem que ser competitivo com o mercado. Não estou dizendo que obrigatoriamente tem que ser mais barato, mas tem que ter uma competição de preço. Por essa necessidade de competição de preço, agora eu tenho que olhar para dentro, porque eu sou obrigado a gerenciar custo muito rigoroso. Exato. Porque meu preço é definido pelo mercado, eu tenho que gerenciar custo rigoroso. Mesmo gerenciando custo de forma rigorosa, minha margem é apertada. Então, olha toda a dinâmica que acontece baseada nesse posicionamento. A margem apertada me obriga a viabilizar o negócio por volume. Então, eu não vou viabilizar o meu negócio vendendo pouco, eu tenho que vender muito porque a margem encosta. Então, para viabilizar o negócio vendendo muito, eu tenho que ter agora toda uma eficiência operacional dentro da minha empresa que viabiliza, que possibilita esse ganho em volume. Desde um comercial extremamente eficiente, começo, meio e fim, uma prática clara, rápida. Eu não posso demandar muito tempo com o consumidor. Eu tenho que ser ágil. Para que isso aconteça, eu tenho que ter um portfólio de produtos claro, simples e direto. Eu não vou ficar customizando meu produto para você. Perfeito. Então, é o McDonald's, é a Zara, é quem trabalha com commodity, é um posto de gasolina. Então, são todas empresas que trabalham especificamente com o modelo de excelência operacional. Aí eu tenho o modelo da liderança em produto, que já muda que o meu produto agora ele é diferente. Então, o mercado reconhece o meu produto, a minha solução, o meu serviço como algo diferente, por isso paga mais. Se ele paga mais por isso, eu tenho uma liderança em produto. Não necessariamente eu sou a maior empresa, não quer dizer isso. Quer dizer que eu sou a Apple, por exemplo. Então o mercado paga mais por um notebook da Apple. O mercado paga mais por uma garrafa da Stanley. O mercado paga mais por um blazer da Armani. Então o mercado reconhece aquilo como superior. Então a empresa se volta a resistir, a definir a resistência para essa posição de superioridade se manter e ser alavancada. Então eu faço todo o investimento em cima de marca, minha marca ganha branding é importante. Branding fundamental. A marca vira a empresa. Certo. Se para pensar o que é a Apple, é a maçãzinha mordida. Marca é diferencial competitivo. Totalmente, exatamente. Não só é o principal diferencial competitivo. É isso mesmo. Então a marca é levada como o ponto principal do negócio. Perfeito. Então a marca tem esse alcance, né? Ela é levada a essa importância. E para eu garantir a posição de liderança em produtos, eu tenho que trabalhar com inovação constante. Então eu fico inovando o tempo todo. Pesquisa, desenvolvimento, patente para melhorar o meu produto todo o tempo. Perfeito. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente começa a entender por que a Apple troca o seu principal produto a cada ano. Então, trocou o iPhone ano passado, vai trocar esse ano, vai trocar ano que vem, vai lançar novos iPhones todo ano. E por que a Coca-Cola não troca o seu principal produto nunca? Então a Coca-Cola tem a Cocazinha vermelha. Sim. Há décadas, vai ter esse ano, vai ter ano que vem, vai ter por mais décadas. Então, quem está errado? Um que inova sempre ou um que segura a inovação o máximo possível? Depende da estratégia. E por último, eu tenho uma estratégia, a última porta, né? Último posicionamento possível, da intimidade com o cliente. Que nada mais é do que eu não tenho um produto pronto, eu faço meu produto para cada cliente. Não existe nada feito, nada construído, nada criado. Ele passa a ser possível, é concebido junto ao cliente, como um alfaiate. Perfeito. Então, o alfaiate ele não tem um terno pronto. Vai construir o terno para o cliente, ver a cor da pele dele, ver qual é a melhor coloração, quando ele vai usar, qual é a temperatura do local, qual é a cor que ele gosta, qual é o estilo dele, as medidas. A partir de tudo isso é que ele cria o produto. Isso é intimidade com o cliente. Eu não tenho nada pronto, não tenho um produto fabricado. Ele passa a ser possível de ser feito em coautoria quase com o cliente. Cara, isso abre uma janela gigantesca, Raduan, porque quando você tem isso muito claro, aí você vai definir toda a sua estratégia comercial, de marketing, vendas, cultura, tudo isso, né, cara? Tudo isso. Se você não começar por aí, cara, fica difícil, né?
eu vou ser mais chato, fica impossível, tá? E o impossível que eu digo é assim, Raduan, mas tem empresa que foi criada e não sabe nada disso. Óbvio que tem, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, na gestão a gente nunca pode dizer que nunca existiu. Porque sempre vai existir as exceções. O ponto é que é do dia a dia, e eu falo muito isso, porque embora eu faça palestras, treinamentos, eu não sou palestrante, não sou treinador, sou consultor de empresas. Exato. Eu sou do bastidor, eu sou do dia a dia, da tomada de decisão. Skin the game. Skin the game. O ponto é que na cadeira do empresário, o que ele tem que fazer é tomar boas decisões. Então, todo empresário está pensando como ele pode alocar o dinheiro dele. Então, eu vou colocar o meu dinheiro aonde? Quero aumentar minhas vendas. Tá certo. Vou aumentar como? Vou aumentar a quantidade de produto? Vou treinar meus vendedores? Vou aumentar a quantidade de vendedores? Vou abrir canal de venda, abrir franquia? Vou fazer o quê? E essas perguntas são naturais e boas e tem que ter, né? Importantíssimas. Agora, a resposta delas é que tem que ser definida não pelo dia do empresário, não pelo vídeo que ele viu que alguém falou que a maneira de aumentar vendas melhor é treinar a equipe, ou porque ele viu outro vídeo de alguém muito foda, muito importante, falando a melhor maneira de aumentar a venda é capilaridade, não porque ele foi influenciado por alguém. Porque estrategicamente, baseado nesses 3 modelos, ele vai saber que é melhor aumentar a venda baixando o preço, melhor aumentar a venda com canal de venda, melhor treinar a equipe, melhor aumentar a venda aumentando o preço, aumentar minha receita aumentando meu preço. Trazendo inovação. Esse é o ponto fundamental. Exato. Que a decisão prática do dia a dia, sem essa clareza estratégica, ela é confusa, ela é dúbia, ela é ineficiente. Quando a gente fala ineficiente eu posso e provavelmente estarei, colocando tempo, dinheiro, energia, recursos importantes no local errado. Eu estou alocando recursos no local errado, o nome disso, nada técnico, direto ao ponto, é desperdício. Exato. Coloquei dinheiro onde não deveria estar o meu dinheiro. Deveria estar em outro ponto. Esse é o norte estratégico. A estratégia, ela tem um arcabouço muito claro. Ela é um dever do empresário, eu tenho que definir, mas a partir do momento que eu defino, ela passa a ser uma orientação clara do dia a dia do que deve ser feito. E isso traz um certo conforto. Porque eu sei o que eu devo fazer no meu dia a dia. Eu não fico procurando toda hora o que fazer, como refazer, o que deve ser feito, me reinventando a cada momento, sendo influenciado por milhões de influencers, empresários em Instagram que falam uma coisa, o outro fala outra. E eu fico confuso sem saber o que fazer. Porque hoje, né, você entra nas redes sociais, aí você vê o Instagram, aí você pega seu celular e fala, cara, branding é importante. Exatamente. Aí você vai lá, cara, eu preciso investir em branding, eu preciso investir... Não, o financeiro é muito... Aí, não, o RH agora, e daí você quer investir em tudo e não faz nada direito, você não tem uma estratégia clara, e aí você vê o seu negócio ruir. Exatamente. Aí isso é perfeito, né? A gente hoje vive a era da informação demais, né? Assim, todo mundo falando muito. E eu digo sempre isso, não tô nem falando das pessoas que dizem sem conhecimento, não. Tô falando de bons empresários, caras que construíram um case, que tem uma história de sucesso, gente real, gente de verdade, bem intencionada, mas que eles têm a base do que funcionou na história deles. Perfeito. Então assim, eu vou defender claramente, Vitor, que, cara, para crescer é marca, é branding, porque minha história foi essa. Então assim, eu criei marcas fortes, empresas com marcas estratégicas, consegui sair da guerra do preço, da guerra da concorrência a todo custo, porque eu fiz grandes marcas. Aí eu vou pro Instagram e falo, a maneira de você vencer é construindo uma marca forte, podendo cobrar mais por isso. Cara, se eu pegar todo mundo da excelência operacional, que é essa galera toda que eu falei aqui, se for fazer isso, é um tiro no pé, pra não dizer na cabeça. Exato. Então assim, eu tô criando, olha que coisa, olha a responsabilidade. Tô dando uma dica, né, um direcionamento, usando toda a força que eu tenho no meu nome, no meu case, para dar um direcionamento estrutural para a sua empresa, sem conhecer a sua estratégia. E não é uma questão de impossibilidade de conhecimento ou boa ou má vontade, é impossibilidade técnica. Eu só posso direcionar a estrutura de uma empresa conhecendo a estratégia. Porque a mesma definição estrutural para um negócio vai ser fundamental e a mesma para outro vai ser péssimo. Então, ter uma marca forte, investir em brand, posicionar a marca, cara, tem algumas empresas que isso é fundamental. Isso é tudo, na verdade. Exato. Isso é o ponto fundamental. Para outras, extremamente dispensável e nada de agregação de valor em cima disso, que colocar de recurso em cima disso é desperdício de dinheiro. E margem caindo por conta disso. Exatamente. E perdendo a competitividade em custo, que provavelmente é o que você precisaria fazer. Exato. Em vez de estar pensando em inovação, marca e tudo, era para estar brigando lá com o orçamento, fazendo custo, automatizando produção, sistematizando, fazendo cronoanálise, eficiência do comercial, que é onde está o dinheiro na excelência operacional. Cara, isso é sensacional, cara. Parabéns, porque isso abre a mente do empresário. Eu concordo. E, cara, é muito simples isso, né? Quando a gente aprende, né? Exatamente. Mas quando não aprende, porque pequenos e médios, né, empresários... No Brasil, a galera sai empreendendo, né? Sai abrindo empresa, abre o posto de gasolina, abre a loja. Isso é muito legal. Exatamente. Eu acho que o brasileiro tem essa veia empreendedora.
Mas, hoje, 67% das empresas morrem em 5 anos, né? Então é muito complicado. E aí falta educação, né? E isso é um ponto interessante, tá, Vitor? Porque as pessoas têm a noção, têm a ideia de que estratégia é coisa pro grande, né? Você assim, não, um empresário pequeno, médio, bem no conceito que tu falaste, ele olha assim pra estratégia, não, isso aí é pro grande. Eu tenho que pensar em como eu vou vender meu produto até o final do mês e tal, e tal, e tal. Ponto, e aí vem a grande questão, é que é justamente o contrário, né? Não que a estratégia não é pro grande, ela é pro grande também, sem dúvida, o grande sabe disso. O ponto é que ela é mais ainda importante pro pequeno e pro médio. Essa é a questão. Porque vê só comigo, no final das contas, o que eu tô querendo dizer é, você tem que saber aonde você está colocando seu tempo, seu dinheiro e sua energia. Então, assim, eu empresário, tenho que saber aonde eu tô alocando meus recursos principais, Exato. Que são esses. O pequeno e médio é quem tem menos isso, né? Então, assim, eu tenho menos tempo, tenho menos dinheiro, tenho menos energia. Menos recursos. Menos recursos. Então, eu é que deveria verdadeiramente estar preocupado em saber qual é o ponto, qual é o local, onde eu vou colocar os meus recursos. E a gente tem o contrário. Então, o grande, que tem muito recurso, ele tem estratégia e ele sabe o que está fazendo com os recursos. Perfeito. O pequeno e médio tem pouco recurso, não tem estratégia, ou seja, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo com os recursos. Então, a gente cria uma competição altamente desleal. É verdade, o grande tem muito e sabe o que está fazendo, o pequeno e médio tem pouco e não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque um tem estratégia e o outro não tem estratégia. Cara, é pura verdade. E ainda falando, Radoni, de tudo isso, estratégia, liderança, cara, eu acho que um tema que vem crescendo aí, né, no mundo de negócios, no mundo empresarial, é a cultura, né? Cultura, muito se fala de cultura, a empresa tem que ter cultura, a cultura, cara, e eu concordo 100%, eu acho que cultura é muito importante, mas eu queria saber da tua visão, o que é cultura? E a gente bater um papo um pouquinho, porque tá ligado, né? Sem dúvida. Totalmente mais do que ligado, né? Tá por cima tanto da estratégia quanto da liderança, né? Cara, cultura, eu entendo muito o empresário, entendo bastante, até me compadeço e tenho uma certa sinergia com eles. Quando o empresário ele vê cultura como uma baboseira, assim, uma bobagem, uma besteira, uma conversa bobinha que não significa nada, é apenas um quadro com a moldura dourada na recepção. Eu entendo e até tenho uma certa sinergia com quem pensa assim, porque verdadeiramente é assim que ela é tratada na maior parte das empresas. Como se fosse uma coisa para inglês ver, né? Assim, quase Exato. Uma peça de marketing, né? Da organização. Aquela coisa, vou abrir empresa, cara, faz missão, visão e valores, tem que ter. Exatamente. Coloca lá 5, 6 palavras, 10 às Aí vezes. Procura lá na internet, coloca esse negócio aí. Bota lá, então assim, eu gosto muito da Tesla, qual é a dela? Bota na Tesla aí, os valores da Tesla. Isso aí. O ponto é que quando você vai crescendo a empresa, entendendo a empresa, principalmente quando a empresa deixa de ser focada em você, não estou dizendo que é quando deixa de ser só você, mas quando deixa de ser focada em você, né? Assim, você sendo o centro de tudo. Você vai entender que a cultura ela não é um aspecto do jogo, né? Ela é o jogo. Ela não é uma linha na DRE, ela não é vou pegar na cultura aqui e vou colocar ela para cá. Não, ela não tá em um local. Por que ela não tá em lugar nenhum? Não, porque ela tá em todos os lugares, né? Exato. Ela permeia todos os lugares. Eu gosto muito de definição de cultura da mais simples que existe. É a que eu melhor entendi e a mais clara para mim. Cultura nada mais é do que aquilo que você cultiva. Perfeito. Isso é cultura. Então, se eu falar assim para você, eu tenho uma cultura de soja. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu plantei soja, quer dizer que eu cultivei soja e com a graça de Deus, com a sorte, com a bênção dele, eu vou colher soja. Exato. Então, a cultura que você quer ter, Radon, eu quero ter uma cultura de meritocracia na minha empresa, que as pessoas entendam que elas se esforçam, criam resultado, geram resultado e a empresa reconhece elas pelo resultado gerado. Quero ser meritocrático, seja com uma remuneração variável, com um plano de cargos carreira, com partnership, seja o que for. Eu quero isso. Então você vai ter que cultivar isso. Então é a cultura do dia a dia. Cultivar isso no dia a dia. Se você quiser ter esse valor de meritocracia na organização e você segura a dona Maria na empresa porque ela entrou há 20 anos e ela tá lá mesmo performando ruim, e você tem um amigo lá na área de vendas que, é seu amigo, você não pode tirar, e quem faz o financeiro é sua mãe porque ela é de confiança, você começa a o quê? Cultivar algo contrário à meritocracia. O X da questão é que a cultura, o que eu vou colher no final de tudo, é o que eu cultivei. Então isso gera uma responsabilidade, principalmente na autoliderança. O que está sendo cultivado aqui dentro? Perfeito. Está cultivando o quê? Exato. Porque a plantação eu vou colher o que eu estou cultivando. E aí? Esse é o ponto fundamental. O que acontece muito o empresário não cultiva corretamente e ele fica na expectativa de fazer uma grande colheita. Não vai fazer. Exato. Então a cultura é o que eu cultivo. O que está sendo cultivado na sua empresa? O que eu estou diariamente cultivando? Porque como um cultivo, não adianta eu fazer algo
2 vezes no mês, visitar minha plantação 3 vezes no mês, olhar para o que eu estou cultivando só sábado e domingo, eu tenho que cultivar todos os dias. Porque senão a plantação não vai vir. Eis o que é a cultura. Eis a cultura empresarial. O que eu vou cultivar verdadeiramente para poder colher o que eu desejo. Cara, e aí eu acho, né? Me corrija se eu tiver errado, tá? Você tem que ter intencionalidade. Porque se você não tiver intencionalidade, né? Eu quero ter a plantação de soja. Não tem intencionalidade nisso, vai começar a crescer a erva daninha. Exatamente. Então eu preciso ter intencionalidade na cultura. Então é o que eu chamo de cultura desejada, né? Pô, qual que é a minha cultura desejada? Mas tem a cultura que acontece, certo? Então tem a cultura que eu quero como sócio e fundador e tem a cultura que acontece nos bastidores, né? É o jeitão da empresa, é o que está acontecendo. Isso está certo? O que acontece é o seguinte, óbvio que você nunca vai ter a ação perfeita. Isso não existe, né? A gente tem que ser muito realista com isso. O que eu tenho que saber é, eu vou direcionar as ações por essa intenção. Perfeito. Então essa do dia a dia da empresa, Radon, acontece coisas no dia a dia que não era o que eu gostaria que acontecesse. Sempre vai acontecer. Natural. O ponto principal não é se acontece ou não acontece. O ponto principal é, agora que você sabe, o que você vai fazer com isso? Perfeito. Essa é a grande questão. Sempre, né? Por favor, empresas são um conjunto de pessoas trabalhando. Óbvio que vão ter práticas acontecendo no dia a dia que você, como empresário, vai dizer e falar, não era isso que eu queria que acontecesse. Óbvio que vai. E sempre vai. Isso nunca vai acabar. Isso é o mundo real. A questão é, ok, quando isso acontece, o que você vai fazer? E agora vem uma questão de uma maturidade muito grande que, falando da liderança, como a gente falou, tem que acontecer na autoliderança e sócios e fundadores. O que aconteceu que eu não queria? É um atentado contra a cultura? Ou é apenas uma prática que me traz ineficiência, improdutividade e que eu vou consertar? Esse é um ponto fundamental. O problema é que a gente tem hoje altas lideranças com pouca maturidade e as pessoas querem o quê? Muitas vezes aprendem o que é cultura. Ah, então tá, cultura é o que acontece no dia a dia, é verdade, e eu tenho que trazer isso o mais próximo possível dos padrões que eu quero. Maravilha. Então agora o cara vira um ditador, que tudo que acontecer fora do que ele acha que é o que deveria, ele vai lá e corta e adverte, demite, tal. Isso cria o quê? Uma cultura distante e longe do que ele desejava, com certeza. Porque ele está valorizando algumas ações que podem ser apenas ações de produtividade, de otimização, processo, como se fosse um atentado contra a cultura. Então essa diferenciação tem que ser muito clara. O que é que na minha empresa é cultural? Que eu não vou aceitar um comportamento ou uma ação com a intenção contrária a isso. Olha a palavra que eu dei, com a intenção contrária a isso. Porque o que é isso? É a natureza da organização. Perfeito. O que é contra a cultura de uma organização? É aquilo que atenta contra a natureza da empresa. Então, a natureza, o que faz a empresa existir, né? O fato, o componente do negócio. Essa é a minha cultura. Então, eu tenho uma cultura, dá um exemplo. Meritocracia, como a gente falou, cara, isso é a natureza da minha organização. É o que define a minha empresa, é um dos pontos que define. Então, uma prática que eu perceber que um líder meu está avaliando, está remunerando, bonificando a equipe dele, que não é por critérios meritocráticos, a primeira coisa que eu vou avaliar é o quê? Houve a intenção contra isso ou não? Entendi. Ele teve a intenção, Radon. Sim, ele favoreceu, ele sabia que não podia e ele agiu intencionalmente contra a meritocracia. Isso é um fato grave. Não foi intencional. Ele fez uma ação que ele não entendeu, que ele não esperava, que ele não lhe percebeu que era isso. Então houve uma ação ruim sem a intenção. Isso tem que ser conversado, conscientizado e melhorado. Então tudo isso é o jogo cultural. Não é um jogo apenas de, eu desejo A e o A não aconteceu. Tá, mas esse A é cultura ou não é cultura? Faz parte da natureza do negócio ou não? Faz. Então, o que acontecer contra ele, eu tenho que avaliar se houve a intenção de dano ou se foi uma ação que a intenção era contrária, eu vou remediar, vou coordenar. Então, tudo isso é jogo cultural. E Radon acaba quando isso? Bem-vindo ao mundo. Nunca. E eu até digo mais, o principal papel da autoliderança é garantir isso. A autoliderança, a autogestão da organização, o principal papel dela é garantir que isso esteja acontecendo. É garantir exatamente isso que eu acabei de falar. Que o que acontece no dia a dia esteja próximo do que a cultura define. Se não está próximo, o que tem que ser feito, quem está indo contra, qual é a ação que está errada, esse dia a dia tem que ser gerido pela autoliderança, que pouquíssimas vezes é. Cara, muito legal, muito legal. Eu tenho algumas perguntas aqui ainda. Cara, cultura, falamos sobre isso. E você falou que precisa ser cultivada, né? Isso. A gente precisa cultuar. Cara, como que faz isso? Várias maneiras, tá? Várias aqui, tá? Primeiro ponto vai depender, vai variar do qual valor eu quero cultivar. Isso é um ponto importante. Tá? Primeiro, estabelecer os valores. Isso, boa, perfeito. A partir dessa premissa que existia. Primeira coisa,
Vou até antes disso. Tá. Primeira coisa, entender qual é a cultura dos fundadores ou de quem hoje está na autogestão da empresa. Perfeito. Cultura é uma coisa top-down. Eu tenho que ter a visão e a prática de quem está em cima. Porque a cultura ela vai descer dessas pessoas. Quase sempre o fundador. Então eu tenho que entender isso. Primeira coisa é entender isso. Entendido isso, como eu vou transcrever isso em termos de mensagem? Missão, valores, propósito. Como essa cultura vai ser comunicada, vai ser transcrita. Transcreveu? Isso eu tô falando rápido, isso é um trabalho grande. Entender Sim. cada palavra, porque se é meritocracia, se é geração de resultado, se é sinceridade, ou se é confiança, ou se é honestidade, ou se é ética. Ser muito claro com isso. Descrever o que é. Radon, a sinceridade é um valor nosso. E sinceridade pra gente é isso. Descrição clara de o que são os valores da empresa e o que é a cultura da organização. Feito isso, comunicação. Eu tenho que comunicar às pessoas, para as pessoas entenderem isso. Principalmente a liderança. A natureza da minha organização. Perfeito. Justamente o que eu lhe falei. Vão ter ações que vão ser de improdutividade? Vão. Vão ter ações que vai diminuir o resultado? Vai. Vai ter ações de perca e otimização? Vai. Isso tudo vai ser remediado, resolvido, coordenado. Mas não pode ter ações contra a cultura. E o que é isso daqui? Tem que ser clara a comunicação. Definiu isso, comunicou claramente, agora vem a rotina do dia a dia do cultivar. Exato. Eu costumo dizer que isso aqui é o plantar. Agora eu tenho que cultivar. Cultivar como? Rituais? Em primeiro lugar, ritual, repetição. Quanto? O máximo possível. Repetir. Repetir não é apenas falar, é embasar. Então eu chegar e falar assim, Vitor, usando da nossa sinceridade, o valor da empresa, eu queria te posicionar 3 coisas. Pá. Olha o que eu fiz agora aqui. Eu trouxe para o tangível, o palpável, o porquê sinceridade é um valor da empresa. Excelente. Onde ela está? Eu estou lhe falando as 3 coisas que eu quero me falar, porque sinceridade é um valor. E por sinceridade ser um valor, eu não posso deixar de lhe falar isso. Vitor, meritocracia é um valor da empresa, então por isso o resultado está aqui, a bonificação e tal. Olha o que eu fiz, tangibilizei isso. Então eu tenho que estar toda hora tangibilizando os atos e decisões da organização, principalmente os maiores, baseado na cultura. Isso cria a essência, né? Cria a vivência. Eu trago um pouco de tangibilidade, né? De palpar a Isso é cultura. importantíssimo. Muito. É muito importante isso, né? E o comportamento, tangibilizar, cultivar, repetir. E é um outro tema, né? Que eu acho que muitos líderes conhecem, já ouviram falar de cultura, só que, cara, fica ali na parede, pregado na parede, missão, visão e valores, né? Isso é uma das coisas que eu levo muito a sério. Sabe por quê? Eu acho que a cultura, cara, influencia muito também na marca, né? A marca é um reflexo, para mim, a marca é um reflexo da tua cultura. Não adianta, nenhuma campanha de marketing vai vencer ou vai convencer se você tem uma cultura que fala contra isso. Você concorda? 100%. A cultura é a essência, né? Por isso que a gente fala muito dessa questão. A cultura é a essência da coisa, né? Não tem, eu posso fazer a campanha de marketing se eu quiser. Se no final não estiver colhendo soja, não é soja, amigo. Exato. Ponto. E quando tu fala de marca, Vitor, minha visão nada mais assim do que como a empresa aparece, né? Uhum. Como ela aparece e como ela parece ser. Todos os pontos de contatos. E é a cultura que vai levar isso, né? Exato. Ela que vai levar a visão disso, né? Então, sem dúvida. É o que eu falo sempre. Onde está a cultura? Verdade? Em canto nenhum. Por quê? Porque ela está em todos os cantos. É isso. A cultura permeia todas as situações da organização. A cultura tá. Inclusive, o posicionamento estratégico que a gente falou. Exato. Assim, a cultura e a estratégia têm que andar juntas, né? Radon, qual vem antes? Esse debate ele é um pouco infortuito, né? Pouco produtivo. Porque qual vem antes? É mais ou menos assim, cara. Qual é a perna que eu uso primeiro para andar? Depende. Não sei. O que eu sei é que aqui você usar primeiro, depois tem que usar outro. Exato. Vou dar o primeiro passo com a esquerda ou com a direita? Não sei. Mas aqui você usar, depois tem que vir a outra perna. Então, cultura e estratégia é mais ou menos assim. E elas têm que estar coordenadas. Agora, se elas não estiverem coordenadas e entrarem em conflito, a cultura vai ganhar. Se a minha estratégia e a minha cultura não estiverem coordenadas e conflitarem, a cultura ganha, amigo. Não existe plano estratégico que não esteja respaldado na cultura que vire realidade. Ele tem que estar respaldado na cultura. Eu preciso da cultura para tirar a estratégia do papel. A cultura, a má cultura engole a estratégia? Sem dúvida. A má, a boa, qualquer cultura engole a estratégia. Nem gosto de qualificar como má e boa. E boa. Eu gosto de qualificar como forte ou fraca. Perfeito. Porque assim, cultura boa ou não, é pessoal. Sou eu que vou Sim. dizer. Vai existir culturas empresariais que eu vou dizer, não gostaria de trabalhar aí, mas respeita a cultura que ela é forte. E isso é importante. Meu grande conselho empresarial não é fazer a cultura certa ou errada, porque a cultura é a sua. Você é empresário, você é fundador. É você fazer a cultura forte. Verdadeiramente existir uma identidade cultural na empresa. Que as pessoas não achem que lá é apenas mais um local para trabalhar.
Porque lá é um local com uma cultura, com valores claros, com práticas claras, com uma essência, com uma natureza definida. A empresa tem uma natureza, uma essência clara definida. Se ela é boa ou ruim, vai depender de cada pessoa. O que ela tem que ser forte, existir. Isso é o ponto. Cara, vai parecer um pouco conflituoso ou óbvio que eu vou falar, mas existem empresas que promovem o funcionário, o colaborador, como você quiser falar, o cara que tem mais resultado. Então esse cara, pô, não posso demitir esse cara me traz muito resultado. Só que o cara tá totalmente desalinhado com a cultura, né? E vejo algumas empresas promovendo esse profissional. E aí, destruindo a cultura porque não tá alinhado. Acontece muito isso? Você vê? Acontece. O que eu quero dizer é, você está criando uma outra cultura. A cultura de o resultado gerado é mais importante do que os aspectos X, Y, Z, que um dia você falou que eram os principais para a empresa quando você... E ela pode mudar. Ou não? Cara, é aquela coisa, assim, dizer que não pode mudar é muito. O que eu quero dizer é assim, ela tem que ser criada e feita para não ser mudada. Ela tem que entender a imutabilidade, não vai ser mutada tão fácil. Vai entrar um valor, sair outro depois de ano, maravilha. O que eu não posso todo ano, quando eu vou divulgar a minha estratégia, eu vou apresentar para minha empresa, para minha equipe, nova cultura. Pessoal, sabe aqueles valores? Mudou, agora são outros, agora são outros, agora são outros. A confusão que eu vou criar dentro da minha organização, o desentendimento, a comunicação enviesada vai ser clara. Então, assim, não é que eu não possa mudar, trazer, atualizar algum ponto. Talvez até deva. Mas não pode ser uma prática constante, porque isso vai gerar uma confusão de percepção muito clara. Perfeito, cara. A gente tá chegando aí ao final do podcast e eu queria que você mandasse uma mensagem para esses empresários que estão começando ou que são pequenos e médios. Uma dica, cara. Você está começando ou você já tem um negócio. Primeiro, vou começar um negócio. Cara, uma dica para esse cara. Eu tenho um negócio, estou um pouco perdido. Para onde esse empresário tem que ir? Conta pra gente. Tá. Então, assim, para quem vai começar um negócio, tá? Quem tá ainda no pré-criação, né? No pré-empreendedorismo, assim, ainda vai criar, ainda vai colocar a mão na massa, mas tá com a vontade de criar uma empresa. E eu vou falar isso mais agora, até direcionado para um jovem, provavelmente, tá? Não ouça o conselho mais popular e difundido que lhe falam, que é faça o que você ama. Não ouça isso. Você vai quebrar a cara, na maior parte das vezes, quando você quiser fazer um negócio baseado no que você ama. Eu, com todo respeito, pensando principalmente num jovem, ele não sabe nem o que ele ama ainda, esse é o fato. Então o cara tem 21, 22 anos, vou fazer um negócio porque eu amo fazer isso. Isso é muito perigoso, né? Embora grandes empresários, bilionários, chegam e falem, faça o que você ama, esse é o conselho do cara que é bilionário. Porque ele tem um outro ponto, já chegou lá. Dificilmente o que você gosta, que você vai confundir com o que você ama na juventude, é o ponto onde você vai ou deveria empreender. Empreendedorismo, como eu gosto de falar, é uma porta que abre para fora. Você tem que fazer aquilo que serve ao próximo. E não é que é impossível, mas é um viés um pouco mais limitado você olhar para o que você gosta de fazer, que você vai confundir com o que você ama, e a partir daí você querer fazer que isso seja útil para o próximo. Isso é muito perigoso. Então eu defendo muito mais quem é jovem, quer empreender, está pensando em empreender. Não fique com a visão, me perdoe pela palavra, até um pouco egoísta de vou fazer o que eu amo. Tem a visão muito mais humilde, solidária, de vou fazer o que vai ser útil. E dentro do que vai ser útil, vou fazer o quê? Aquilo que eu faço bem. Muito mais importante, infinitamente mais importante, na visão de um jovem que quer empreender. Uma profunda autoanálise sobre o que ele sabe fazer bem do que sobre o que ele ama fazer. Infinitamente mais importante. Infinitamente mais importante eu parar e pensar, o que eu faço bem? Na minha vida, o que é que eu consigo fazer mais rápido do que os outros? Eu consigo aprender isso de uma forma mais ágil do que os outros aprendem? Quando eu faço algo nesse campo, o resultado é melhor do que o da média. E quando as pessoas veem e falam, pô, isso ficou legal. Não foi com tanto esforço, eu nem me esforcei tanto, é a coisa. Cara, isso é um norte fantástico. Perfeito. Porque isso traz pra você o que você faz bem. Legal. E talvez nem é o que você ame, nem é o que você fala, eu amo fazer isso, mas é muito mais indicado do fundo do coração. Aqui tá o seu foco empreendedor, do que você ficar buscando fazer o que você ama e achar que a coisa vai ser feita da porta para dentro, assim, de eu vou fazer o que eu amo e eu espero que isso resolva o problema dos outros. Não é assim que a banda toca. Porque empreender, criar uma empresa, é criar algo para resolver o problema dos outros. Esse é o fundamento de uma empresa. Uma empresa existe para resolver o problema de alguém. Então é muito mais útil você pensar o que eu sou bom
para resolver o problema dos outros do que eu pensar no que eu amo fazer e no que eu gosto de fazer. Cara, pensando no empreendedorismo faz muito sentido. Bastante, mas é o oposto do que falam. É. Aí pega a juventude e fala, descubra o que você ama e faça isso. Porra, se eu fosse fazer isso, eu tava jogando bola e eu seria provavelmente nenhum lateral direito do time da Série D do Campeonato Paulista. Porque eu gosto de futebol, mas eu sou péssimo jogando futebol. Então assim, não tinha que fazer nada do que eu amava, eu tinha que fazer o que eu fazia bem feito. Então o que é que eu fazia bem feito? Eu tinha uma capacidade boa analítica, eu falo bem, eu consigo ver um problema e resolver ele com facilidade, consigo me comunicar bem, pronto, tava aí. Aí tá o grande quê do empreendedorismo, né? Então essa é acho que a mensagem legal, principal. Cara, legal essa visão. Boa. E pra finalizar, cara, e pra quem tem uma empresa, tá perdido, cara, tô aqui, tô empreendendo, comecei aqui, qual que seria um primeiro passo? Eu acho que a primeira coisa, assim, tem uma empresa já, faça a estratégia da empresa, tá? Defina uma estratégia clara para onde eu vou, por onde eu vou. Qual vai ser meu foco? Vou ser excelência operacional, foco em volume, preço competitivo, gestão de custos, padronização de processo. Não, vou ser liderança em produto diferenciado, com uma marca muito bem posicionada, um produto que agrega, uma marca que consegue me posicionar, eu consigo praticar um preço diferenciado, foco em inovação, pesquisa. Não, vou ser intimidade com o cliente, vou fazer algo para cada pessoa, vou criar, vou realmente me adaptar, construir, personalizar cada produto, cada serviço, na busca de ser o ideal para quem tá vindo para fazer tudo isso. Cara, isso dá um norte, como você falou. É isso. Isso para mim, acho verdadeiramente, abre uma clareza dentro da organização do que deve ser feito. Você já tem uma empresa, tem que ter essa definição. Sem essa definição é muito confuso. Desde definir remuneração, bonificação, estratégia comercial, marketing, quanto mais do meu financeiro, qual é meu posicionamento de geração de lead. Tudo isso fica nebuloso se não tiver essa definição clara. Já existe uma empresa, tem que fazer essa definição clara. Primeiro passo, olha para a estratégia. Sem dúvida, olhe para isso. Não deixe, não faça, é só a estratégia, não olhe para a cultura. Não vou falar isso. Mas quem está começando, como eu disse, a empresa ainda é muito centrada em você. Então a cultura, embora seja muito importante, mais do que a estratégia, você consegue levar do seu jeito, assim, eu consigo ser tem uma força gravitacional. Tem poucas pessoas ainda, né? Poucas pessoas, o fundador tem uma força gravitacional muito grande. O que ele faz, como ele pensa e tal. Então você consegue fazer a cultura acabar existindo dessa forma. A estratégia não. Porque a estratégia é o que vai orientar a decisão dele. Se isso não tiver claro, ele vai tomar decisões erradas. Cara, muito obrigado. Obrigado a você. Foi sensacional. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado. Foi muito, muito importante, muito divertido. Cara, adoro esse papo, esse tipo de coisa. A gente no podcast vinha falando de outra coisa que eu gosto muito, que é a deformidade, resolver o problema da deformidade da coluna, né? Mas eu sou empreendedor, então isso a gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Cara, brigadão. Pessoal, terceira temporada do podcast falando de negócios, empreendedorismo, cultura, liderança, venda, marketing. Teremos vários convidados aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Um abraço e até a próxima.